Amados, dando continuidade à exposição que eu iniciei pela manhã, peço aos irmãos que abram em Tiago, carta de Tiago no capítulo 1. Lembrando aos irmãos que o tema que eu abordei de manhã é quais são os benefícios das provações, das várias provações. Quais os benefícios das várias provações? Leamos desta vez, irmãos, verso 5 até o verso 11. Diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, eu disse pela manhã que é muito comum que nós pesquisemos na internet sobre o benefício das coisas. Benefícios de certos alimentos, benefício de tomar um banho de sol, benefício de muitas coisas. Porque tudo que nós queremos é algo que nos faça bem. E a pergunta que eu levantei pela manhã foi: quais são os benefícios da aprovação? E a palavra de Deus, ela nos leva à compreensão das provas e das dificuldades como um meio pelo qual Deus nos traz alguns benefícios. Por meio das provações nós encontramos benefícios. E o texto de hoje, como eu disse pela manhã, ele começa dizendo que o crente deveria ter por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Por que o texto diz isso? Porque, irmãos, é verdade que existem situações na nossa vida, como bem colocou o poeta dos nossos dias, que nós nos sentimos assim. Situações nessa vida que nos fazem sentir que nós não somos fortes o bastante até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos nos quer dominar, nos quer levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Porque nós encontramos situações complicadas, é verdade. E só Deus sabe realmente o que cada um de nós passamos, não é? Às vezes é um estresse, é uma doença, é um assalto, é um acidente. Inúmeras coisas podem acontecer conosco, porque nós estamos em um mundo caído. Nós não estamos isentos de dificuldades. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta a ver essas dificuldades com benefícios, como algo bom, que Deus tem um propósito também nisso. E pela manhã eu expus aos irmãos, do verso 1 até o verso 4, onde nós explanamos sobre a autoria da carta. Falamos que o autor da carta é Tiago, líder da igreja em Jerusalém, e que Tiago, ele percebeu que os irmãos estavam sofrendo uma ferrenha perseguição ali em Jerusalém, e eles estavam sendo tentados a duvidar do cuidado de Deus. Então, Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele mostra aos irmãos um caminho excelente, que é o da alegria nas provações, olhando para o propósito das provações. E o primeiro benefício que eu falei pela manhã das provações é que as provações produzem perseverança. O primeiro benefício das provações é a perseverança. Eu disse pela manhã que
é em meio às provações que nós entendemos melhor o cuidado de Deus. Eu expliquei aos irmãos que até o ímpio, quando não tem provação, ele se passa por perseverante. E é no meio da provação que Deus separa o joio do trigo. É no meio das provações que Deus traz à tona quem nós somos e nos leva a confiar nele. A ver que, na verdade, se não fosse o cuidado de Deus em nossa vida, nós nunca seríamos perseverantes. Eu lembrei aos irmãos também que Jesus destacou muito bem que aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma alusão daquelas pessoas que Deus preserva e que Deus cuida. E que são as provações que deixam mais nítido a providência de Deus, o cuidado de Deus. E que a perseverança, ela é muito diferente da resignação. Eu disse aos irmãos pela manhã que a perseverança, ela desenvolve no crente atitude. O crente, mesmo que as coisas não estejam indo bem, o crente, ele age, ele vem aos cultos, ele serve a igreja, ele continua falando de Jesus, ele continua dizendo que Deus é bom. Isso é perseverança. Eu citei o exemplo do apóstolo Paulo, eu citei o exemplo de Martinho Lutero. E os irmãos sabem muito bem de outros exemplos de pessoas que foram provadas por dificuldades, pessoas que passaram por situações extremamente difíceis, mas que perseveraram. E esse é um dos benefícios das provações, a perseverança. Você desfruta da perseverança que vem de Deus, que vem da aprovação de Cristo Jesus por nós, e daquilo que nos faz ser quem nós somos. Eu expliquei aos irmãos que existem certos momentos de nossa vida que nós passamos por situações complicadas que nós nem sentimos o cuidado de Deus. Nós só percebemos que Deus cuidou de nós quando realmente, no momento certo, Deus abre os nossos olhos e nossa, olha, Deus cuidou de mim neste momento. Como que eu consegui saber o que dizer nessa situação? Ou como que eu ainda continuo firme na igreja, mesmo depois de uma doença grave, de um acidente, de uma situação difícil? Como que eu ainda sou crente? A perseverança de Deus em minha vida que me faz ser perseverante e continuar firme. Então esse é o primeiro benefício da aprovação, a perseverança. Agora, irmãos, eu quero ver com vocês o segundo benefício da aprovação, que é uma oração confiante. As provações em nossas vidas, as dificuldades, elas geram em nós uma oração confiante. Observem o que diz no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O verso 5, irmãos, ele está ligado ao verso 4. Por quê? Essa palavrinha no verso 4, que diz assim, em nada deficientes, ela se repete no verso 5, na palavrinha em português, necessidade. Algumas versões talvez traduzam como a mesma palavra, mas o termo grego aqui é a mesma palavra. Ou seja, o Tiago está dizendo assim, olha, as provações produzem perseverança para que você seja perfeito em toda situação. Mas, irmãos, se você é deficiente em alguma área, você precisa buscar sabedoria em Deus. Se você não consegue entender o que está acontecendo contigo nas provações e nas dificuldades, busque a Deus. Ore, busque o Senhor. Então, necessidade e deficientes aqui são as mesmas palavras que ligam o verso, dizendo que a aprovação produz perseverança e que ela também produz uma oração confiante.
E que oração é essa? Que oração que nós devemos fazer ao Senhor? Reclamando dos problemas? Murmurando dos problemas? Não é isso que o texto diz. Olha o que o texto diz. O texto diz: se você tem necessidade, ou se você é deficiente em sabedoria, em entender o que está acontecendo, peça a Deus. Ore a Deus. Busque ao Senhor. Dobre os seus joelhos. E as dificuldades, irmãos, elas chegam até a nossa vida exatamente com esse propósito, para que nós dobremos o joelho. O diabo algumas vezes cega as pessoas, não colocando dificuldade alguma para elas, para que elas não sofram e recorram a Deus. Observem a perspectiva do crente. O crente, ele vê o sofrimento de uma maneira diferente. Ele vê o sofrimento com alegria. Ele vê o benefício nos sofrimentos. Ele consegue ver no sofrimento que há algo a ser entendido, que esse mundo aqui, ele não é para sempre. Ele consegue sentir no sofrimento que o sofrimento aponta para algo maior, para algo que transcende. Mas como que eu vou compreender isso se eu perdi um ente tão querido? Se eu estou numa situação de saúde complicada? Se eu estou passando... Só Deus sabe o que eu estou passando. Você quer falar, você não sabe o que eu passo. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. E ela diz: se você tem dificuldade para entender o que está acontecendo, peça a Deus. Deus, me dá sabedoria para que eu entenda o que eu tenho que fazer com isso. Mas essa oração, ela deve ser aquela oração que você faz: se Deus ouviu, ouviu, se não ouviu, não tem problema. Não, ele explica como tem que ser essa oração. Peça, porém, com fé. O que é a fé? Crianças, fé, tá bom? Guardem isso, que isso é muito importante, tá? Crianças e adultos. Fé é confiar e não duvidar. Tá bom, crianças? Escreve aí. Fé é confiar, quem sabe escrever, e não duvidar. Quando você vai falar com Deus em oração, você precisa confiar, você não pode duvidar. Será que Deus está ouvindo mesmo? Não, você confia. Você descansa em Deus. E essa é a oração que nós devemos fazer. Confiando em Deus, em nada duvidando. Pois o que duvida, aí o apóstolo, o Tiago, não o apóstolo, Tiago, ele vai usar um exemplo da pessoa que ora sem confiar que Deus está ouvindo. Aí ele faz uma ilustração aqui para ficar mais claro. Ele diz: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Todos já foram para o mar, certo? As crianças também já foram para o mar, já viram. Vocês sabiam, criança, que as ondas do mar, o que produz as ondas do mar são os ventos. E dependendo qual a direção do vento, e quem já empinou pipa, quem gosta de pipa, sabe que às vezes o vento está para uma direção, o vento está para outra direção. Dependendo da direção do vento, a onda fica diferente, ela fica de um lado, fica do outro. E o apóstolo, e Tiago aqui, ele está usando esse exemplo, que a pessoa que busca a Deus sem confiar em Deus, ela é agitada por qualquer outro vento. Ou seja, se o influencer disse: é assim que devem ser as coisas, e ela está em dúvida se Deus está ouvindo ela ou não, ela vai seguir o influencer. Se o presidente X, que todo mundo está seguindo, diz alguma coisa, e ela vê que aquilo, nossa, a pessoa fala bem, a pessoa é confiante, a pessoa tem uma oratória, ela segue aquilo que a pessoa diz. E ela acaba tendo uma dúvida pessimista, uma dúvida hiperbólica. A dúvida hiperbólica, em alguns contextos, ela é boa. Ela é usada de uma maneira boa. Mas ela não deve ser colocada diante de Deus. Porque Deus é o ser em quem nós confiamos, em quem nós descansamos. Deus é o ser em que nós
nos aproximamos crendo, confiando que Ele vai nos recompensar. A palavra de Deus mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou, em outras palavras, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, nós não devemos duvidar se Deus está ouvindo ou não. O liberalismo teológico, ele tentou colocar na Bíblia a dúvida hiperbólica. Isso matou a igreja. Pastores dentro dos seminários levantavam a Bíblia, jogavam no chão e diziam: "Você chama isso aqui de palavra de Deus?" E eles submeteram a Bíblia à análise científica, duvidando dos milagres, duvidando dos poderes de Deus, e foram levados pelo vento de doutrina errado. Então nós devemos ter um norte, nós devemos olhar para a palavra de Deus como o nosso caminho. Nós não devemos submeter a Deus a dúvida hiperbólica do método científico, não. Nós devemos confiar. E observem, irmãos, tomem muito cuidado. Existem alguns arqueólogos cristãos que tentam colocar o evidencialismo como o suporte da fé. Isso é errado. O evidencialismo não deve ser o suporte da nossa fé. Para aqueles que ficarem mais curiosos, se nós não somos evidencialismo, deixa eu explicar o que é evidencialismo primeiro. Evidencialismo é a linha teológica, é o pensamento teológico de que nós só acreditamos em algo quando a ciência comprova, e não quando a Bíblia diz. Então, alguns arqueólogos dizem assim: como que nós provamos que Jesus morreu? Porque foram encontrados alguns cravos em algumas sepulturas aos pés de pessoas que foram mortos pelos romanos. E isso prova que realmente os romanos usavam a crucificação como um método, e isso prova que a Bíblia é verdadeira. Existe até um livro que foi escrito, que não é um livro bom, que diz assim: "E a Bíblia tinha razão". E esse livro tenta encaixar a Bíblia no método científico. Não, está errado. Por que nós não somos evidencialistas? Porque se nós temos evidência, então não é fé. A fé pressupõe você confiar sem enxergar. A fé pressupõe você confiar naquilo que Deus disse. Se você ficou interessado pelo assunto e quer estudar mais sobre isso, nós, como bons presbiterianos e cristãos, nós somos pressuposicionalistas, ou seja, nós pressupomos que a palavra de Deus é verdade, e nós confiamos, nós cremos. Isso é uma oração confiante. Em meio às provações, irmãos, nós somos tentados a duvidar de quem Deus é. Nós perdemos o controle dos pensamentos. Nós somos tentados a pensar: se Deus é tão bom assim, por que eu passo por isso? Por que eu enfrento dificuldades financeiras? Por que eu sou tão deficiente em certa área? Por que eu não sou aprovado em tal coisa? Por que eu não consigo ser bem-sucedido como o mundo coloca que eu tenho que ser bem-sucedido? E é por isso que a palavra de Deus aqui diz: busque a Deus. Peça entendimento a Deus. Peça sabedoria a Deus para que você entenda isso. Mas essa oração não deve ser feita com a dúvida hiperbólica. Não, essa oração deve ser confiante. Porque se nós não confiarmos em Deus, nós confiaremos em outra coisa. E outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e seremos jogados de um lado para o outro. Adolescente é muito assim, né? Às vezes o adolescente está numa moda, depois está na outra moda. Não. Os pais têm que estar atentos a isso, têm que olhar e falar: filho, esse aqui é o caminho, filho. Isso aqui é o que a palavra de Deus diz.
para que não seja julgado por qualquer vento de doutrina. E Tiago diz mais, ele diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E olha o verso 8, irmãos. Leiamos junto o verso 8. Homem de ânimo. Ele está dizendo assim que a pessoa que ora sem confiar em Deus, ela tem ânimo dobre aqui, literalmente significa duas almas. Uma pessoa dividida. Ou seja, ela não confia fielmente naquilo que Deus diz. Ela diz assim, não, até aqui eu confio em Deus. Passou disso aqui, se Deus me fazer passar fome, eu não confio mais em Deus. Chegou aqui, se Deus me der essa doença, não confio mais no Senhor. Se chegar nesse ponto e Deus não me ajudar, não confio mais em Deus. Ninguém diz isso com as suas próprias palavras, mas no seu interior pensa. E nós pensamos. Nós não podemos ter mente dividida, irmãos. Devemos dobrar os joelhos, buscar ao Senhor com uma oração confiante. Quais os benefícios das provações? Uma oração confiante. Nós aprendemos a orar. Nós aprendemos a realmente descansar em Deus. E observe, irmãos, que lindo a palavra de Deus. Que linda a palavra de Deus. Diz assim, enquanto nós pedimos, olha o verso 6. Peça, porém, com fé. Verso 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Essa palavrinha aqui, nada lhes impropera, quer dizer que Deus nunca vai jogar na sua cara. Deus não vai te repreender por você pedir entendimento sobre a situação que você está passando. Deus ele não vai falar assim para você, o que você fez com a sabedoria ou com o entendimento que eu te dei? Quando você ora a Deus e diz assim, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Deus, abre os meus olhos, me dá sabedoria, Senhor. Deus ele não vai falar para você assim, o que você fez com a sabedoria que eu já te dei? Onde você estava no culto que eu falei sobre isso? Deus não faz isso. Deus, pelo contrário, ele dá liberalmente. Deus, ele é gracioso. Deus é misericordioso. Por mais que nós não merecêssemos receber as bênçãos de Deus, ele nos dá. E nada nos impropera, ele não joga as coisas na nossa cara. Essa passagem aqui, irmãos, nos faz lembrar muito bem sobre uma pessoa. Quem é a pessoa marcada na Bíblia por pedir sabedoria a Deus? Hein, crianças? Salomão, crianças. Salomão, Deus disse a Salomão assim, me peça o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria a Deus. E o texto é muito claro, diz assim, que Deus apareceu em Salomão no sonho e disse, Salomão, me peça o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão disse, olha Deus, o Senhor pela tua bondade me fez reinar, estou aqui no trono, mas eu preciso de sabedoria. Olha o tamanho do povo, como que eu vou cuidar desse povo? E Deus louvou esse pedido. É por isso que Tiago aqui, ele diz que Deus não joga na nossa cara, porque Deus ele tem prazer em conceder sabedoria a nós, confiando que Deus tem um propósito em tudo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo. Isso devia nos motivar a orar, a buscar a Deus nas dificuldades. Eu disse aos irmãos de manhã que as dificuldades aqui, daquele tempo, eram as pessoas sendo arrancadas de suas casas, as pessoas sendo perseguidas pela fé. Hoje, embora nós não somos perseguidos pela nossa fé, nós passamos por dificuldades.
Eu quero que os irmãos pensem agora, quais são as dificuldades que vocês têm passado, que vocês não estão entendendo por que isso está acontecendo. Eu quero que você pense, quantas vezes você orou a Deus pedindo entendimento sobre aquilo? Quero que você pense quantas vezes você pediu sabedoria a Deus. Deus, por que isso? Senhor, não estou entendendo. E as vezes em que você duvidou, não, Deus não está me ouvindo. Não, Deus não vai me ouvir. Limpe-se toda dúvida, confie no Senhor. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Em outro texto, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quantos de nós aprendemos a orar mais confiantes em Deus por causa das provações? Devemos clamar a Deus que nos dê sabedoria, entendimento sobre as situações. De fato, nós duvidamos. De fato, nós vacilamos. Mas louvado seja Deus por Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. E em Cristo nós obtemos sabedoria. Em Cristo nós nos arrependemos da nossa dúvida. Em Cristo nós podemos clamar: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé e confiança em Deus. Você que não é crente, você que não consegue entender as dificuldades que você enfrenta, olha para Jesus, confia nele, descansa nele. Ele é a sabedoria de Deus encarnada. Nele todas as coisas fazem sentido, porque nele tudo subsiste. Ele é a razão da nossa vida. Quais são os benefícios da provação? Primeiro, produz perseverança. Segundo, produz em nós uma oração confiante por sabedoria, por entendimento das coisas. Esse ponto aqui é muito interessante, irmãos, porque aqueles que sofrem com pensamentos emocionais difíceis, complicados, devem buscar mais intensamente a Deus, porque do ponto de vista bíblico, essas reflexões na nossa mente é uma bênção, que nos faz buscar mais a Deus. Às vezes o que você mais precisa é de profundidade bíblica, de uma filosofia bíblica, de um conteúdo sólido, que te dá um direcionamento. Às vezes o que você mais precisa é de uma sabedoria profunda, é criar raízes. E você só encontra isso numa igreja bíblica, séria. Uma igreja que consegue tratar de coisas filosóficas, que consegue mostrar a razão da fé de uma maneira profunda. Com amizades que conseguem desdobrar o pensamento cristão de uma maneira filosófica profunda. Às vezes é isso que essas pessoas precisam, de um conselheiro bíblico, que saiba realmente direcionar a pessoa para um entendimento sábio sobre quem Deus é e o propósito de Deus em todas as coisas. Em terceiro, irmãos, e último lugar, veremos agora que os benefícios das provações produzem em nós um entendimento correto de quem nós somos. Os benefícios, as provações produzem em nós um entendimento correto de quem nós somos. Observe, irmãos, no verso 9, diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Por que Tiago ele diz isso, irmãos? Quando nós estamos lendo, parece que não está ligado às ideias aqui.
Mas está. Porque o pobre, nas dificuldades, ele tende a pecar para um lado. O rico, nas dificuldades, tende a pecar para o outro lado. Nas dificuldades, nas provações, qual é o pecado que o pobre ele é tentado a cair? Em olhar a sua miséria e achar que Deus é culpado por ele ser pobre, por ele não ter condições. Mas observe que Tiago, ele exalta o pobre aqui, dizendo, olha, você deve se gloriar na sua dignidade. E aqui dignidade pode ser traduzido como exultação. Algumas traduções assim fazem também. Na verdade, o que o Tiago está dizendo assim é o seguinte, olha, vocês que são pobres, vocês precisam olhar da perspectiva de Deus. Deus já exaltou vocês. E é o que a palavra de Deus diz, aqui em Tiago mesmo, diz que Deus chamou muitos pobres para serem ricos em fé. E os pobres são tentados em meio às dificuldades, em olhar para si mesmo de uma maneira pessimista, de uma maneira onde ele não vê o seu valor. Mas lembrem-se que Deus restaura o valor. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem assim, uma inclinação para os pobres, tá? Não que nós devemos focar somente nos pobres, mas é que, às vezes, os pobres, eles são mais facilmente deduzidos à humildade. Não é que todo pobre é humilde, mas o pobre, pelas dificuldades que ele passa, pela humilhação, ele é mais facilmente conduzido ao arrependimento. Embora o rico, ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque geralmente um rico tem mais cultura, tem mais condição financeira. E a palavra de Deus, ela sempre diz assim, que Deus chamou as coisas loucas deste mundo, aqueles que não são, a fim de que ninguém se glorie em sua presença. Deus comumente não chama Elon Musk, ou Elon Musks, né? Deus não chama pessoas desse naipe. Não é que Deus não chama, comumente Ele não chama. Pessoas bilionárias, Deus pode chamar, mas comumente Ele não chama. Por quê? Para que ninguém se glorie na sua presença. E o rico e o pobre, em meio às dificuldades, ele precisa olhar para a exaltação que Deus fez com ele, para o que Deus fez com ele. E qual seria o pecado do rico nessa situação? O pecado do rico seria confiar nas suas riquezas. É por isso que geralmente é difícil você convencer uma pessoa que é bem financeiramente, que é uma pessoa abençoada por Deus. No meio das dificuldades, ela tende a confiar nos seus bens materiais, na sua segurança financeira. E Tiago exorta esses irmãos aqui, que alguns dos irmãos naquele tempo tinham condições financeiras e foram destituídos porque creram em Jesus. E ele fala assim, olha, os ricos devem gloriar-se, aqui não tem no verso 10 gloriar-se, mas fica subentendido do verso 9, devem gloriar-se na sua insignificância. Ou seja, embora eles sejam ricos, a vida deles não se define intrinsecamente naquilo que eles possuem. Mesmo que eles passem por várias provações. E aqui um ponto interessante, irmãos. A maioria de nós deve estar pensando assim, eu sou pobre. Eu sou pobre. Amados, em comparação com as pessoas daquele tempo, com o sistema social daquele tempo, todos nós somos ricos. Pobre aqui
são as pessoas que não sabiam o que ia comer amanhã. Pobre nesse contexto aqui, são as pessoas que não sabiam o que vestiriam amanhã, nem o que comeriam. Pode ser que algum de nós aqui passe por isso, mas é muito raro. Aqui em São Paulo, ou numa sociedade globalizada, é difícil você ver nas igrejas pessoas realmente pobres nesse sentido aqui. Porque nós temos condição. Nós temos, na pior das hipóteses, o SUS, nós temos alguns recursos, enfim. E nós também, ricos, somos tentados a confiar no bolso. Nosso humor muda com o nosso saldo no banco. A nossa percepção, a alegria nas coisas muda. Mas Tiago diz assim, em meio às provações, você tem que entender quem você é. Você precisa ter uma compreensão correta de quem você é. O seu valor, a sua exaltação está em Deus, e não na confiança nos bens materiais. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Então, um dos benefícios das provações é nós entendermos quem nós somos. Exaltados em Deus, e não pessoas que confiam demasiadamente nas riquezas. É por isso que nós lemos aqui, irmãos: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É isso que Tiago está querendo evitar. E as provações e as dificuldades nos mostram a nossa impotência. Não importa qual hospital você vai estar. Se Deus disser, chegou a sua hora, chegou a sua hora. Não importa o quão bem protegido você está. Se for do agrado de Deus que você seja assaltado, você vai ser assaltado. Então nós devemos nos despir dessa confiança em nós mesmos e confiarmos no Senhor, de verdade. Como eu disse, irmãos, na nossa cultura, nós somos tentados a descansar nos recursos em que nós temos, tá? E Tiago, ele usa uma ilustração aqui, que eu li de manhã, a ilustração, li na liturgia, o Gilberto também leu na liturgia, que é para isso fique claro em nossa mente. Qual é a ilustração que ele usa aqui, do verso 10 ao verso 11? Ele diz que todos nós, e aqui eu refiro a todos nós como pessoas ricas, que nós somos ricos em comparação com as pessoas daquele tempo. Nós precisamos ter em mente que nós passaremos como a braquiara. Para quem não sabe o que é braquiara é aquele mato que nasce sozinho. E de uma vez ou outra aparece uma florzinha ali. É isso que ele está dizendo aqui. Assim como uma flor que aparece rápido em algum lugar e com o calor do sol logo murcha, assim somos nós. Porque os mais abençoados talvez cheguem até 80 anos. E olha lá, alguns ainda mais agraciados até 100. Mas os irmãos que são mais experientes sabem que isso passa assim, Então nós não devemos confiar no nosso braço forte, na nossa riqueza. Nós devemos olhar em meio às provações para a providência de Deus e quem Deus diz que nós somos. Quem Deus diz que você é? Deus diz que você tem uma exaltação no Senhor. Deus diz que você precisa confiar nele, mesmo que se assuste com o barulho. Deus diz que você tem um valor nele, mas que você sozinho, olhando
para as riquezas é como a erva que logo passa. Então, nosso sentimento tem que ser de humildade, de descanso no Senhor. E somente as provações e as dificuldades fazem isso. Essa é uma das qualidades, dos benefícios das provações. De fato, irmãos, nas provações nós somos levados a pensar uma maneira errada de quem nós somos. Ou para uma maneira pessimista, ou para uma confiança nos bens materiais e no nosso braço forte. Mas a palavra de Deus nos ensina a entender quem nós somos. Pobres, confiem na exaltação que vem de Deus. Ricos, vocês não são o que vocês possuem. O que você não é definido intrinsecamente pelos bens que você tem. Não. Você não é nada. E por que várias vezes Tiago, nessa carta, ele vai repreender os ricos? Porque naquele contexto, estava havendo muitos ricos que oprimiam os seus funcionários, que colocavam eles para trabalhar e não pagavam, que achavam que eram donos dos seus senhores, dos seus servos, quero dizer. E Tiago coloca os ricos no lugar deles. Não, vocês são erva. Vocês passam. Nós passamos, irmãos. Eu disse no estudo pela manhã, que tem uma música que nos conduz a ter uma compreensão errada de quem nós somos. Entendedores entenderão. A música diz assim, abre aspas: eu coloco a minha armadura para mostrar o quanto sou forte. Eu coloco a minha armadura para mostrar que eu sou imparável. Eu sou imbatível. Eu sou como uma Porsche sem freios. Eu sou invencível. Eu ganho todos os jogos. Eu sou muito poderoso. Eu sou imbatível. Hoje, eu sou imbatível. Hoje, eu sou imbatível. E alguns ricos, nós ricos, pensamos assim. Somos imbatíveis. Ah é? Você pensa assim? Olha o que a palavra de Deus diz. Você é como a erva. Você passa. Você é fraco. As dificuldades, as provações fazem isso. Você é fraco. Você é fraco. Olhe para Jesus. Confie nele. Somente em Cristo encontramos nossa verdadeira identidade. Nós encontramos nosso valor por sermos a imagem e semelhança de Deus e entendemos a nossa fragilidade. Crianças, vocês precisam olhar para Jesus. Jesus vai mostrar o valor que vocês têm. Vocês erram, sabia? Vocês às vezes vão reprovar na prova. Vocês às vezes vão reprovar em alguma coisa. Isso é normal, isso acontece. Porque nós somos fracos. Por isso precisamos confiar em Deus. Vocês precisam das energias que vêm de Jesus. Tá? Vocês precisam confiar em Jesus. Concluindo, irmãos, quais os benefícios das provações? Primeiro, as provações produzem perseverança. As provações produzem uma oração confiante. E as provações produzem um entendimento correto de quem nós somos. Deus quer que aprendamos a confiar plenamente nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Crianças, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é confiar e não duvidar. Depois eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês guardaram.